A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, a paz do Senhor. Gente, imaginem a seguinte cena. A luz da manhã mal tocou a janela do quarto, o alarme toca e, antes mesmo de os pés tocarem o chão, a tela do celular já acende. Nossa, clássico. Todo santo dia é isso. Pois é, em fração de segundos tem, dezenas de notificações ali. Umas dizendo o que a gente precisa comprar, outras esfregando na nossa cara a vida perfeita que a gente deveria ter. E muitas ditando exatamente sobre o que nós temos que estar indignados hoje, né? Exatamente isso. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aprofundado aqui no EBD Fiel. Muito bom estar com vocês de novo. É isso aí. Esse é o nosso espaço dedicado a fazer aquele mergulho na Palavra de Deus, trazendo um resumo bem detalhado das lições da editora Betel para a classe de jovens. E olha, hoje o tema não poderia ser mais cirúrgico, que é a lição 5, Mordomia dos Sentimentos, fortalecendo o coração e a alma. É uma alegria estarmos juntos novamente. E, nossa, essa cena inicial que você descreveu é a realidade nua e crua da nossa juventude cristã, sabe? Totalmente. A urgência desse tema nasce bem daí. Se a gente pensar no nível de pressão que quem nos ouve enfrenta hoje, é absurdo. É a carga esmagadora de trabalhos na faculdade. A ansiedade de arrumar um estágio ou um emprego, né? Sim, e as tentações que não estão mais só lá fora na rua, mas estão no próprio quarto, através de uma tela. Isso sem falar nessa montanha-russa emocional que as redes sociais geram. Com certeza. A mente e as emoções de cada um de nós estão sob um bombardeio incessante. Não tem trégua. Zero trégua. E no meio dessa avalanche toda, a gente ainda tenta manter a sanidade e, claro, a santidade. Por isso, antes da gente destrinchar esse oceano de informações, eu quero deixar um convite pastoral e bem orgânico para todo mundo que acompanha a gente. Isso, por favor, participem. Curtam, compartilhem e divulguem o conteúdo do EBD Fiel no Instagram, no TikTok, no YouTube. E, gente, a gente não tá atrás de métricas de vaidade, tá? De jeito nenhum. O objetivo real de pegar esse link e jogar lá no grupo de jovens da igreja é fortalecer a escola bíblica dominical. É espalhar a palavra de Deus para alcançar mentes e corações que, estão precisando desesperadamente dessa âncora hoje. É usar a mesma tecnologia que tenta nos distrair o tempo todo e transformar ela numa ferramenta ativa para a edificação do corpo de Cristo, entende? Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. Em uma era onde um algoritmo tenta ditar como a gente deve agir e sentir 24 horas por dia, como é que a nossa juventude pode assumir o que a lição chama de mordomia? É uma ótima pergunta. A gestão real, intencional e bíblica daquilo que se passa dentro do nosso próprio peito. Como a gente começa a organizar essa casa bagunçada? Olha, o primeiro passo, logicamente, é entender a planta baixa dessa casa, sabe? Certo. A gente precisa saber de onde esses sentimentos realmente vêm. E aqui tem um contraste fascinante na lição. O ser humano sempre foi o seu maior mistério. Verdade. Hoje, a gente tem a ciência moderna, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, fazendo um trabalho que é espetacular ao tentar mapear o íntimo humano. Eles medem ondas cerebrais, pico de cortisol. Fluxo de dopamina, tudo isso, né? Tudo isso. Mas a Bíblia, lá no Salmo 139, versos 1 a 4, traça uma linha muito clara. Por mais que a ciência avance, somente Deus conhece, sonda e compreende profundamente as intenções ocultas do nosso interior. Sabe, eu gosto muito de pensar nesse nosso interior usando uma analogia bem tecnológica, já que a gente está falando tanto de celular. Ah, manda ver. Adoro analogias. Pensa no ser humano como um smartphone extremamente complexo. A ciência moderna, a neurociência, elas são maravilhosas para descrever o hardware. As peças físicas. Isso. Elas dizem como a bateria funciona, como o processador esquenta quando a gente está estressado suando frio, mas apenas Deus, que é o Criador, tem a senha administrativa para acessar o nosso código-fonte. Nossa, genial! E na linguagem bíblica, esse código-fonte é composto pelo coração e pela alma. Essa analogia do código-fonte é muito útil, porque ajuda a gente a entender o que os autores bíblicos realmente queriam dizer. Sim, tira aquela ideia romântica, né? Exato. Porque quando a gente fala coração,
A nossa cultura já projeta aquele coraçãozinho vermelho do WhatsApp, o coração das músicas, dos filmes românticos. Aquela coisa de paixão cega. Pois é, só que nos textos originais, o termo hebraico lev e o grego cardia trazem um peso muito maior, sabe? O coração, biblicamente, não é só emoção, ele é a central de comando da vida interior. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se ele é a central de comando, quer dizer que ele não apenas sente, mas ele decide. Precisamente. Ele abrange as emoções, claro, mas abriga também a nossa vontade, as nossas intenções e o nosso caráter. É a sala da diretoria. Caramba! É lá que as decisões morais e espirituais são tomadas antes de qualquer ação física. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O que a gente valoriza dita a direção dessa central. Certo, mas aqui eu preciso levantar um ponto de tensão. Vou fazer papel de advogado do diabo rapidinho. Fica à vontade, vamos lá. Se o coração é a minha central de comando que toma as decisões, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, afirma categoricamente que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Texto fortíssimo. Então, se o meu código-fonte já vem de fábrica cheio de vírus, e essa é a sala de diretoria que toma as minhas decisões, como é que eu posso confiar em qualquer decisão que eu tomo? Tipo, a bússola tá quebrada. Essa é, sem dúvida, a grande crise da humanidade caída. Eu fico impressionada com como a sua pergunta aponta direto para a necessidade do evangelho. Porque assusta, não? Assusta muito. Se a bússola está quebrada, seguir o próprio coração, como o mundo tanto prega hoje, com essas frases de siga-se o coração e seja feliz, É furada. é a receita para o desastre absoluto. É caminhar de olhos vendados para o abismo. Por ter essa natureza enganosa, o coração precisa de uma intervenção externa, que a gente vai ver logo mais como uma regeneração. Mas antes, a gente precisa olhar para outra peça desse sistema. A alma. Isso, a alma. É, porque muitas vezes nos louvores, nas orações, a gente usa coração e alma meio que como sinônimos, né? O que diferencia a alma na nossa analogia do smartphone? Boa! Se o coração é o processador central, onde as decisões morais acontecem, a alma, que é nephes no hebraico e psique no grego, é a essência vital, a totalidade do nosso ser. A experiência do usuário. Perfeito. É a interface gráfica. É na alma que reside a nossa consciência, a nossa personalidade, as características que fazem de nós indivíduos únicos diante de Deus. É a sede das emoções diárias mais intensas. Isso traz uma lente de raio-x para a nossa prática diária, na faculdade, em casa, não acha? Com certeza. Porque significa que Deus ignora completamente a nossa capa, aquela nossa cara de santo no domingo, e ele lê direto o código-fonte. Direto no coração. Por exemplo, a maioria dos conflitos que a nossa juventude tem em casa, aquelas brigas pesadas com os pais, ou até um desentendimento da igreja. O problema real não começou no grito. Não, de forma alguma. Aquele grito foi só o aplicativo travando. O erro ocorreu lá na sala de diretoria invisível, nas intenções do coração, semanas antes. Exatamente. O conflito externo, a atitude egoísta, é tudo sintoma. O diagnóstico real está no coração. E como ele tem essa tendência de se enganar, ele não pode ser deixado à deriva. Ele exige um administrador. E aí a gente entra na famosa mordomia do coração. Exato. Entra com força total. Só que, olha, a palavra mordomia hoje em dia soa como ter privilégio, faz a gente pensar naquelas novelas de época, com o mordomo servindo chá, né? Perdeu um pouco do peso original. Mas no sentido bíblico, o mordomo é o gestor de ativos, é o administrador de bens valiosos que não são dele. E gerir o coração é como ser o gerente de uma conta bancária de altíssimo valor que Deus deixou com a gente. A pergunta é: que tipo de moeda a gente está depositando nesse cofre todo dia? E gerir isso exige intencionalidade. Significa decidir ativamente nutrir o coração com princípios elevados e, ao mesmo tempo, ser o segurança na porta desse banco. Barrando tudo. Barrando a entrada do rancor, da inveja, da luxúria. A lição até lembra do rei Davi. Lá em 1 Samuel 13, ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Sim. E o motivo é que a vontade dele, a central dele, buscava estar alinhada à vontade divina. Mas olha só, aí tem outra provocação gigante para a gente fazer. Quando a gente lê a biografia de Davi, a gente vê um histórico de bugs no sistema
que é de assustar qualquer um. Nossa, pesados, inclusive. Ele cometeu adultério, planejou um assassinato para encobrir o que ele fez, falhou como pai. Como alguém com essa ficha criminal espiritual, pode ser o maior exemplo bíblico de mordomia do coração. Isso não é meio contraditório para quem está ouvindo e lutando com o próprio pecado? Sabe, eu acho que essa aparente contradição é, na verdade, a maior prova da graça de Deus que a gente tem. Como assim? Davi não recebeu esse título porque o hardware dele era impecável e nunca falhava. Ele era segundo o coração de Deus porque quando o sistema dele colapsava e ele caía no pecado, ele não tentava justificar ou arrumar desculpa. Ele assumia. Ele se derramava em arrependimento. O Salmo 51 é exatamente o retrato de um coração quebrantado. Ele entendia o princípio do Salmo 119, verso 11, de esconder a palavra no coração para não pecar. Ah, entendi. Então, a mordomia não é sobre perfeição humana, mas sobre a rapidez e a profundidade de voltar para Deus quando a gente falha. Tá, mas voltando àquela minha dúvida lá do Jeremias, sobre a bússola quebrada. Chorar o erro não conserta o defeito de fábrica, né? Como é que rola o conserto definitivo disso? Então, do ponto de vista teológico, o conserto definitivo nem existe. Eita. O que existe é uma substituição completa. O coração humano não se conserta com força de vontade ou só terapia. Ele precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Trocar a peça toda. Exato. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, profetiza que Deus daria um coração novo e um espírito novo para a gente. A regeneração é um transplante espiritual. A vontade que antes era escrava do velho homem ganha um desejo genuíno de agradar a Deus. Tá, mas vamos trazer isso para a prática. Imagina um jovem ouvindo a gente agora. Ele entregou a vida a Cristo no culto de domingo, teve choro, teve esse transplante espiritual, foi lindo. Maravilhoso. Mas aí chega terça-feira à tarde, ele tá sozinho no quarto e a vontade daquele velho homem bate na porta com o pé. Não é um passe de mágica. O que está acontecendo com ele na terça-feira? O que está acontecendo na terça-feira se chama santificação, que é a vida real, sabe? A regeneração dá a capacidade de dizer não pro pecado. Mas os hábitos, as memórias da nossa carne ainda estão ali no nosso corpo. Certo. Ter um coração novo é tipo receber uma perna nova depois de um acidente grave. A cirurgia foi um sucesso, o órgão está vivo, mas agora, meu amigo, começa a fisioterapia pesada. Ah, sensacional. A mordomia é essa fisioterapia diária. É a escolha contínua de Romanos 12 de não se conformar com este mundo, mas renovar a mente. Posso compartilhar uma coisa bem pessoal para ilustrar isso? Claro, por favor. Eu me lembro de uma época, bem mais novo, servindo na recepção do Ministério de Jovens. Eu estava lá, sorrindo, abraçando geral. O hardware operava que era uma beleza. Tudo perfeito por fora. Por fora, sim. Mas por dentro, eu estava sendo consumido pela ansiedade de uma prova da faculdade e estava nutrindo uma raiva absurda de um amigo que tinha me magoado. Nossa. Quem olhasse veria um jovem super espiritual. Mas o meu código-fonte estava travando feio. E a lição expõe justamente isso. Qualquer serviço na igreja, recepção, louvor, se não for fruto desse transplante diário do Espírito Santo, é só uma casca vazia. Obrigação religiosa. É uma observação muito honesta sua. E serve como a ponte perfeita para a gente ir para o próximo tópico da lição. Vamos lá. Porque se o coração é a central de comando que precisa de santificação, a gente precisa olhar para o que alimenta essa central. E isso nos leva à mordomia da alma. Ah, a interface do usuário. Exato. É na alma que a gente sente o peso do mundo. A alegria profunda, a tristeza, o amor, o ódio. O Salmo 42 retrata isso super bem, quando o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma?" E cá entre nós, a alma da nossa geração anda muito abatida, né? E abatida porque a dieta que a gente está dando para ela é terrível. A lição faz um alerta gigante aqui, focando principalmente naquilo que consumimos diariamente. Sim, o impacto psicológico. Isso, impacto de alimentar a alma com tragédia o dia todo, pornografia, violências. Mas a revista vai além. Ela menciona os vícios comportamentais modernos. Não é só droga. É vício em tela, compras, imoralidade. E é corajoso da parte da lição citar também o vício em política, que é um fenômeno devastador hoje. E a gente precisa olhar para isso de forma bem factual. Com certeza, sem tomar lados políticos, mas entendendo o mecanismo. Exato.
O vício em extremismos, naquelas discussões inflamadas na internet, opera num ciclo comportamental de recompensa. Ela precisa ficar brava com algo. Sim. Aí ela sente um prazer imediato porque o grupinho dela curtiu o comentário ou porque ela atacou o oponente. Nisso, ela perde o controle do tempo e o resultado final é uma ansiedade brutal e relações destruídas na vida real. Sabe a melhor imagem para isso? O famoso doom scrolling. Nossa, sim. Aquele negócio de ficar rodando o feed infinitamente. Você vê um vídeo de tragédia, depois uma briga, depois uma fofoca destrutiva. Fazer isso é obrigar a nossa alma a comer junk food radioativo. Uma ótima definição. A pessoa consome esse lixo por 3 horas e de noite ajoelha e pergunta para Deus por que ela não tem a paz que excede todo o entendimento. Gente, é biologicamente e espiritualmente impossível ter paz enquanto você financia a própria guerra na sua cabeça. É muito incoerente. A neurociência explica isso pelos picos de dopamina, mas a teologia vai direto na raiz e chama isso de ser escravo da carne. Sim. Quando a gente entrega a alma a esses consumos sem freio, a gente atrofia o nosso ser. Ezequiel 18, verso 4, avisa que a alma que pecar, essa morrerá. Longe da obediência, a alma adoece e caminha para a morte espiritual. Porque só tem 2 destinos em Apocalipse 20, né? Só 2. Ou a vida eterna na presença de Deus, ou a morte eterna separada dele. E isso é uma responsabilidade pesada que cai no nosso colo toda manhã. Se os pensamentos geram sentimentos e eles fora de controle nos afastam de Deus, qual é o antídoto prático para isso? Como a gente limpa a dieta da alma? Olha, o antídoto não é a força bruta, sabe? Não é bater de frente sozinho. Não, é a submissão ao Espírito Santo. A gente precisa cultivar ativamente o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22. Em relação a emoções, 3 características se destacam muito: longanimidade, mansidão e temperança. O famoso domínio próprio. Deixa eu trazer essa temperança para a realidade de quem está ouvindo agora no fone. Temperança não é uma aura mística brilhante que desce do céu sobre você na rua. Quem dera se fosse assim fácil. Né? Temperança é o ato físico e doloroso de decidir desligar a tela do celular às 10 da noite, em vez de ficar debatendo com um estranho no Twitter. Perfeito. Mansidão não é ser frouxo ou fraco. É ter a força sob total controle de não dar aquela melhor resposta sarcástica durante uma discussão com seus pais no jantar. É decidir responder ao conflito com o espírito e não com o impulso de uma alma ofendidinha. Uma definição irrepreensível. A mordomia dos sentimentos não é reprimir o que a gente sente, tipo robô. A fé cristã não pede que a gente seja uma pedra de gelo. Até porque Jesus chorou, sentiu angústia, virou mesa no templo. Exatamente. Ele expressou a santa ira. O chamado é outro, é para santificar nossa central de comando através dessa regeneração e filtrar com sabedoria tudo que entra pelos nossos olhos e ouvidos. O equilíbrio nasce dessa fisioterapia diária com Deus. Que jornada profunda a gente fez aqui hoje. E caminhando já para o encerramento desse nosso mergulho, eu queria deixar uma reflexão bem provocativa para cada um de nós mastigar durante a semana. Vamos lá, eu fico atenta a essas provocações finais. Se existisse hoje uma tecnologia capaz de baixar um histórico completo, mas não o histórico do Google que a gente apaga rapidinho. Aquele é fácil de limpar. Não esse. O histórico detalhado de todos os pensamentos, intenções, raivas e sentimentos que a gente alimentou nos últimos 7 dias. Se esse relatório fosse impresso e lido em voz alta agora, ele revelaria que a alma que habita em nós está sendo preparada para a vida eterna. Ou mostraria que, silenciosamente, a gente está se afastando do Senhor. Nossa, essa perspectiva tira o fôlego, francamente. Exige muito autoexame de todos nós. É de dar um nó na garganta. Muito. E diante disso, o que nos resta é deixar um encorajamento muito forte para a nossa juventude. Que cada um que nos acompanhe encontre forças no Espírito Santo para perseverar. Amém. Que nas salas de aula, no mercado de trabalho e dentro de casa, a gente possa ser discípulo de verdade, cuidando do coração e da alma com muito zelo. É um desafio para a vida toda. E a nossa caminhada não para por aqui, tá?
A construção continua. Na próxima semana, quando a gente vai subir mais um degrau vital para fechar esse ciclo com a lição 6, a mordomia da mente, lidando com os pensamentos. Ah, vai ser incrível! Vocês não podem perder porque a discussão vai ser ainda mais intensa. Que o Senhor derrame uma bênção poderosa de paz e renovação sobre a vida de cada jovem e de cada família que separou esse tempo para mergulhar na palavra com a gente. Que o Espírito Santo guarde vossos corações em Cristo Jesus. Muito grata pela companhia de vocês hoje. EBD Fiel, fiel à palavra.